A gente começa o cotidiano de hoje falando sobre um assunto que interessa a muita gente, lipoaspiração. E claro que esse assunto gera muitas dúvidas, por isso que eu tô aqui com o doutor Marco Aurélio Cabral, que vai responder todas elas pra gente. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Marcela. Mais uma vez, um prazer estar no seu programa. Mais uma vez para falar sobre lipoaspiração. Gera dúvidas e também gera medo, né? Um assunto bastante polêmico, mas eu acho que é muito salutar a nossa conversa, nosso tira dúvidas. Hoje, isso que você falou é uma coisa bem verdade. A população tem medo de lipoaspiração. É impressionante como diariamente chega no consultório pessoas querendo tirar dúvida, mas a primeira coisa que fala, doutor, eu quero fazer, por exemplo, o abdômen, mas não quero fazer lipoaspiração. E aí eu sempre digo para os pacientes, é um desejo seu, mas por que você não quer fazer lipoaspiração? Medo. Aí isso é o que a gente fala, ter medo do desconhecido é uma coisa muito pessoal. Eu acho que o nosso papel enquanto profissional, enquanto cirurgião plástico, é tentar tirar a dúvida da população. Então isso é o que a gente faz também em consultório. Marcela, a lipoaspiração é uma coisa muito segura e muitos relatam assim, viajar de avião é 80% mais seguro do que andar de carro. Um acidente para acontecer com um avião é algo quase que impossível. Mas não acontece? Acontece. Mesma coisa é a lipoaspiração. Lipoaspiração nas mãos de pessoas extremamente capacitadas, ela é extremamente segura. Pode acontecer acidente, pode acontecer acidente. Os acidentes são algo assim extremos, mas pode acontecer. Mas eu te garanto assim, hoje a lipoaspiração na mão de um bom profissional, ela é um excelente procedimento para quando aquele paciente tem indicação. Aí era isso que eu ia perguntar. Vamos lá. Quando é que tem a indicação? Porque todo mundo come, engorda e fala, eu faço uma lipoaspiração. Isso é bem comum de acontecer. Né? Eu sempre digo para todo mundo, isso está em toda a literatura nacional e mundial de cirurgia plástica. Lipoaspiração não foi feito para emagrecer. Jamais. Olha aí, tá vendo? Lipoaspiração ela foi feita para, em algumas áreas que a dieta, o exercício físico não conseguiu resolver, a lipoaspiração ela é utilizada nessas áreas com a ideia de retirada de gordura em alguns locais onde acumula as bolsões. Os mais comuns são na região lateral do abdômen. Muita gente, quando chega pedindo, doutor, eu quero fazer apenas uma lipo. Esta pode ser feita em todo o abdômen, pode ser feita nas laterais do abdômen, pode ser feita nas costas, pode ser feito no braço, na coxa, até na região da mama, intermamária, lateral à mama. Então, hoje a lipoaspiração ela é um procedimento que já existe há mais de 30 anos no Brasil e no mundo. Foi inventada por um francês chamado Ilou. Veio a falecer o ano passado, tive o prazer de conhecer, um senhor muito simpático. Ele quando apresentou isso na época para uma população de cirurgiões plásticos, dizendo que ele ia pegar uma cânula e lipoaspirar a gordura, todos foram contra, todos riram, dizendo que isso era uma coisa quase que impossível. E hoje a lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados no mundo todo. Como eu disse, são procedimentos extremamente seguros, mas de vez em quando você ouve falar que aconteceu algum acidente em tal cidade, em tal região, tanto no Brasil como fora dele. Quando a gente vai pesquisar a fundo, a grande maioria dessas pessoas que submeteram alguém e por uma infelicidade aconteceu algum acidente, essa pessoa não tinha formação em cirurgia plástica. Pasmem para o que eu estou lhe dizendo, mas é a pura realidade. Hoje no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem esses trabalhos que mostram que a grande maioria dos acidentes que acontecem na cirurgia plástica são realizadas por pessoas não capacitadas ou não treinadas em cirurgia plástica. E aí é o que acontece, é a vantagem financeira, é a ilusão porque fulana de tal fez e deu certo. A gente recentemente viu em noticiários
noticiários bem comuns aqui no país, mostrando que tinha cidades aqui na fronteira do Brasil realizando esse tipo de procedimento. E quantas brasileiras que foram submetidas faleceram por erros de pessoas não capacitadas realizando esses procedimentos. Então, o alerta fundamental dessa nossa conversa é, primeiro, vá para um profissional capacitado. Está na dúvida? Entra no site do seu estado, do Conselho Regional de Medicina, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vê se essa pessoa teve boa formação. Segundo, nunca vá na esperança de que lipoaspiração é uma mágica. Lipoaspiração é um ato cirúrgico que precisa ser realizada por médico. Em toda sua literatura permissiva por lei, é um procedimento para ser realizada por médico. E em hospital, de preferência, muito que tenha boa uma pergunta, UTI, né? Marcela. Porque tem gente que faz Isso. em clínicas, às vezes dá uma complicação e aí é quando acontece o pior. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, junto com o Conselho Regionais, tem as suas portarias que proíbem lipoaspiração ser realizadas em clínicas. A lipoaspiração, por ser um ato cirúrgico, ela deve ser realizada a nível hospitalar. Isso é o mais seguro, isso é o mais correto e, se possível, com a equipe extremamente capacitada, desde as instrumentadoras, ao cirurgião, aos auxiliares e a anestesia. E um detalhe que você precisa saber é se esse hospital ele tem uma forma de garantir um suporte avançado de vida, seja ele numa UTI móvel para fazer um transporte para uma UTI, seja o próprio hospital ser permissível ter uma UTI ou uma sala de recuperação que dê para poder fazer um bom suporte de vida. Isso é que é o mais importante. Ô, doutor, o senhor falou na cânula, né? Que é o aparelho utilizado para retirar essa gordura. Isso. Antigamente ela era mais grossa, hoje já existem outros tipos de cânula menos invasivas e que dá para fazer uma cirurgia mais segura. Hoje existem inclusive aparelhos que ele garante uma segurança maior. Há aparelho no mercado que quando ela encontra algo um pouco mais endurecido, ela retrai a cânula, ela desliga o aparelho. Hoje existem os aparelhos de vibrolipoaspiração. Eles deixam a cânula vibrando, de forma que, se porventura acontecer uma pressão maior no movimento, ela não vai atingir um órgão, ou se atingir, ela vai desviar a força de aplicação realizada de forma manual. Então, hoje tem vários aparelhos no mercado que faz o procedimento ser extremamente seguro. Mas mesmo com toda essa segurança, Marcela, a principal forma de a gente indicar é a paciente ter a precisão daquela indicação cirúrgica. E isso é realizado com um bom profissional. Só lembrando, aquela pochetezinha que a gente tem aqui na frente que treina, não sai de jeito nenhum. Aqueles flancozinhos que ficam aqui na lateral e no braço, aqui na... Região mamária, região lateral, entre coxas, lateral, culote. Chega muita paciente em consultório querendo realizar lipoaspiração de culote. Ainda bem que são resultados sempre muito bons, mas todo paciente precisa ser bem avaliado para saber até se o resultado é indicado para aquela paciente de tanto ela almeja. Qual a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Muito bom. Na prática, ela é a mesma coisa. A lipoescultura, por definição, é você pegar, aspirar uma gordura, independente do que você vai fazer com ela. O fato de a gente estar tratando essa gordura, hoje o mundo discute enxertia. Hoje a lipoenxertia, que é tão discutida como lipoescultura, é você pegar aquela gordura e reaproveitar ela em alguma área que precise dela. Hoje o que se discute muito no mundo é a lipoenxertia a nível facial. A gente tem muita gente com modismo de correr, a gente tem um envelhecimento, tem essa região funda das olheiras, então a gente tem tratado mais essa gordura e feito o preenchimento muito em região de face. Mas o preenchimento ele pode ser feito em qualquer região. Tem muita gente que tira para colocar no bumbum. Isso, hoje o mais famoso é a lipoenxertia na região glútea. No brasileiro é mais salutar você ter uma silhueta fina e ter um glúteo avantajado.
Esse modismo, essa arte da beleza, ela tem mudado com o passar do tempo. Mas mesmo assim, a cultura da mulher brasileira é ter o glúteo um pouco mais farto do que as americanas. E ainda se mantém essa história cultural. É verdade, mas o corpo ele não rejeita essa gordura que foi retirada de um canto para colocar em outro? Ou ele Rejeitar absorve? não, porque a gordura é do próprio organismo. O que o organismo faz, ela absorve. Em torno de 40%. Isso tudo depende também da técnica utilizada nessa lipoenxertia. Se ela tem uma região, principalmente a região muscular, que é bastante vascularizada, para poder voltar a irrigar essa gordura e deixá-la viva. Quando a gordura ela fica em meio que ela não consegue uma boa vascularização, uma boa nutrição, elas acabam morrendo e o organismo acaba absorvendo. Entendi. Tá certo, então. Dúvidas esclarecidas. Estou à Adorei nosso disposição, bate-papo, Marcela, mais doutor. uma vez. Muito obrigado. Um bom dia para que é vocês. isso. Obrigada, bom dia, viu? E outras dúvidas, vocês já sabem, nesse site que está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima, Até a doutor. próxima, Marcela. Tchau, Obrigado. tchau.